maneira. O símbolo, o operador E, ele é identificado pelo símbolo de adição. O operador OU, ele é identificado por essa bolinha, né, que a gente sabe que muitos autores, em muitas situações, a gente usa para representar a multiplicação. E a negação, ela é utilizada, né, ela é representada através dessa barra. Tem uma barrazinha aqui sobre o valor x, né? No caso, x seria uma variável, né, ou um valor, e esse valor, possivelmente um valor lógico, ele estaria negado, né? E a negação é representada por essa barra aqui sobre o x, certo? Então tem alguns autores, né, alguns programadores, estudiosos, algumas pessoas que já estudaram lógica, que utilizam o não, por exemplo, x e não x, ou x e x negado. Pelo fato de utilizar uma barra ali em cima da variável para indicar que ela está negada, né, alguns autores, algumas pessoas também usam a expressão barrado, né? Por quê? Porque tem uma barra ali em cima. Então seria o x barrado, significa não x, certo? Vamos adiante. Quais são as utilidades dessa tal de álgebra de Boolean, certo? Então, muita gente já questionou no AVA, né, sobre a utilidade dessa disciplina. Uma das utilidades da álgebra de Boolean é justamente trabalhar com circuitos integrados, né, com circuitos digitais. Como assim? A gente sabe que os computadores são um aglomerado de transistores, né, de circuitos digitais, circuitos impressos ali em placas, né, eles são impressos naquelas placas, e que aqueles fiozinhos que tem ali, não se iludam não, aqueles fiozinhos que tem ali, eles são conexões, certo? São conexões que representam operações lógicas, que vão determinar o caminho que um conjunto de entradas vai percorrer até retornar uma saída, certo? Então, os circuitos digitais, esses circuitos impressos, por exemplo, eles são conjuntos de operações lógicas implementadas naquela placa lá. Um processador, você já deve ter visto um processador. Um processador é um conjunto de transistores implementados em um circuito digital, certo? Então, veja só, muitas vezes a gente cria um determinado circuito digital e esse circuito, às vezes, ele fica muito grande, às vezes ele fica muito lento, às vezes, pelo tamanho da placa, né, por exemplo, da placa, ele vai ocupar muito espaço. Então, vamos supor que você está projetando um relógio digital. Você não pode usar um circuito muito grande, ou seja, um circuito que a lógica dele seja muito complicada. Por quê? Você não vai querer carregar um relógio desse tamanho no braço. Você vai querer um relógio pequeno, não vai querer um relógio pesado. Muitas vezes, de acordo com o circuito digital que está sendo utilizado ali, ele esquenta muito. Então, você não quer um relógio esquentando seu braço, você não quer um celular esquentando a sua orelha, né? Então, você tem que cuidar disso. O pessoal que projeta circuitos integrados, circuitos digitais, eles utilizam muitas vezes a álgebra de Boolean. Para quê? Não são operações matemáticas? A gente não tem a possibilidade de simplificar operações matemáticas? Não sei se vocês lembram lá que tinha o produto da soma pela diferença, o quadrado da soma de dois números, a soma do quadrado de dois números. Então tinha que a gente podia fazer a fatoração disso e simplificar algumas expressões. Na álgebra de Boolean, a gente também pode fazer isso. Então, muitas vezes a álgebra de Boolean ela é utilizada para simplificação de circuitos. Você pega uma expressão lógica, ou seja, um raciocínio que você usou, né, para construir um determinado componente, você pega esse raciocínio, transforma num programa, esse programa, que é uma sequência de passos lógicos, né, organizados logicamente, para dar um resultado, vai ser transformado num circuito digital e impresso numa placa. Muitas vezes, se você trabalha algebricamente na lógica desse circuito, ele pode ocupar uma área menor, por exemplo. Então, essa é uma das aplicações. Vamos ver se a gente tem um exemplo aqui. Então, eu vou tentar passar para vocês um exemplo simples, né, que vai utilizar aqui um alarme doméstico. O que seria esse alarme doméstico? Você mora numa cidade
que às vezes a criminalidade está em alta, é uma cidade perigosa, está tendo muito assalto, então você instala um alarme na sua casa, com um sensor, um sensor de movimento, por exemplo. Cada vez que passar alguém num determinado cômodo, num determinado quarto da sua casa, o sensor vai disparar o alarme, certo? Então vamos ver se a gente consegue verificar isso aqui. Então veja só, nós vamos supor que tem uma sala, nessa sala tem um sensor, certo? Esse aqui seria o sensor que vai detectar o movimento na sala, e tem um sensor também na cozinha, certo? Esses dois sensores, eles estão ligados a uma central. O que tem dentro dessa central aqui? Dentro dessa central não vai ter nada diferente de um circuito digital que vai receber um conjunto de valores de entrada e, baseado nesse conjunto de valores de entrada, ele vai retornar uma saída, certo? No caso do alarme, vamos acompanhar aqui. No caso do alarme, baseado na informação desse sensor de movimento e baseado na informação desse sensor de movimento aqui, essa central vai emitir ou não um sinal para o alto-falante do alarme, certo? Então vejamos, vamos ver aqui. Esse circuito, essa central, esse alarme, ela pode ser identificada da seguinte maneira. Se o alarme da sala, se o sensor da sala, verificar que tem alguém ali, ele vai passar o valor lógico 1. Ou seja, tem alguém naquela sala. Se por um acaso não tiver ninguém naquela sala, ele vai repassar para a central o valor lógico 0. Se por um acaso tem alguém na cozinha, esse sensor vai indicar o valor lógico 1. Se não tem ninguém, ele vai repassar o valor 0, certo? Então, o sensor ele vai ficar o tempo inteiro verificando se tem algum movimento ali. Se ele detectar algum movimento, envia 1 para a central. Se ele não detectar nenhum movimento, ele continua enviando 0. Isso vale para os dois sensores. Agora, você está lá na sua casa, dormindo lá no seu quarto. Então, tanto faz o alarme, o sensor da cozinha, quanto da sala, detectar movimento, o alarme já vai ter que disparar. Por quê? Supostamente, se o alarme está ligado, é porque não é para ter ninguém caminhando pela casa. Então, tanto faz um ou o outro dispararem, um ou o outro detectarem movimento, para que o alarme seja disparado. Então, vamos acompanhar aqui. Se vocês recordam aqui, veja só, se a gente recordar aqui, nós temos sala e cozinha, certo? Então veja só, se a gente voltar aqui um pouquinho, o ou, o ou ele é representado pela bolinha, Então vamos lá, nós temos aqui que que tanto faz se um ou o outro estiverem baseados em 1, significa que é para disparar o alarme. Então, por isso, nós vamos usar aqui um circuito lógico, ou uma função lógica, que é a função desse circuito aqui, certo? A função lógica desse circuito, ela vai retornar um valor baseado na expressão lógica, se S ou C, certo? No caso aqui, S significa o sensor da sala e C significa o sensor da cozinha. Então, se o sensor da sala aponta 1, ou se o sensor da cozinha
aponta 1, significa que o alarme tem que disparar. Por quê? Ou tem alguém na sala, ou tem alguém na cozinha. A gente sabe que tanto faz se o ladrão está na sala ou na cozinha, você já tem que ficar esperto. Então, a gente vai usar o valor lógico ou, certo? Então, vejamos